3 temas para TCC. Se você está na faculdade, você sabe que lá no final do curso tem um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho no qual você escolhe um tema e faz um trabalho sobre aquele assunto. E eu vou trazer aqui, então, 3 temas para você poder escolher para fazer o seu trabalho. Eu sou professor na área de informática, então os meus temas são mais focados para a computação, mas a informática ela pode ser muito bem aplicada a outras áreas da ciência. Então você pode aplicar isso na educação, pode aplicar na medicina. Então eu acredito que alguns dos temas que eu posso trazer aqui são multidisciplinares. Antes de entrar nesses 3 temas, eu vou mostrar para vocês um site que eu criei para compartilhar informações com os meus alunos, para compartilhar algumas dessas ideias que eu tenho. Então se você acessar sites.google.com/view/Wagner Machado, você vai ter aqui algumas informações. Por exemplo, tem algumas publicações que meus alunos fizeram, ou eu, pelo título, dá para você ter alguma ideia de TCC, mas aqui, na parte mais interessante, é a parte de projetos. Aqui eu chego a compartilhar código-fonte, compartilhar algum artigo, coisas que vocês possam usar para se inspirar para fazer o trabalho de vocês. Então tem coisas na área de inteligência artificial, reconhecimento de emoções, enfim, vários temas aqui, aplicativos para celular, várias sugestões. Eu vou trazer então aqui 3 possíveis temas de TCC. Primeiro, processamento de áudio. Você fazer um programa de computador que possa reconhecer alguma coisa, usando a inteligência artificial, com base nos sons. Então, eu tenho 2 exemplos de alunos que fizeram trabalhos nesse assunto. Um trabalho foi para reconhecer sons de pássaros. Então, você fornecia ao programa de computador amostras de sons de pássaros, por exemplo, um periquito, um pardal, um papagaio, vários sons diferentes, e o programa, com base naqueles dados, aprendia. Então ele extraía informações, por exemplo, esse som é mais grave, esse som é mais fino, enfim, mais alto, mais baixo, e com base nessas informações ele cria uma rede de conhecimento de modo que o programa consegue identificar qual é o animal que é apresentado para ele em seguida. Então se você faz o seu programa aprender com base em amostras, então ele fica apto a reconhecer sons de animais, por exemplo, reconhecer qual é o pássaro com base no canto. Um outro trabalho de um outro grupo de alunos que eu orientei abrangiu, não ficou em pássaros, eles trabalharam com vários animais diferentes. Então eles pegaram onça, cavalo, cachorro e fizeram a mesma coisa. Fizeram um programa pegar amostras, reconhecer aqueles sons, aliás, treinar uma base de conhecimento daqueles sons e depois conseguir reconhecer sons que ele capta no ambiente, por exemplo. E esse dos animais tem código-fonte compartilhado e também tem um código-fonte de um programa que eu fiz, seguindo também essa ideia, que capta sons de bebê. Então eu tenho lá vários sons de bebê chorando, de bebê rindo, de bebê engasgando, ou então de bebê que estava chorando quando estava com fome, ou bebê que estava chorando quando estava com dor. Então esses diversos tipos de dados eu joguei para o programa, que tem uma inteligência artificial, e falei para ele treinar. Aliás, eu digitei lá, fiz todo o código necessário para que ele treinasse com base naquelas amostras de vários sons possíveis de vários bebês. Aí o programa teve uma certa margem de sucesso em reconhecer o motivo do choro do bebê. Então imagina que você tem um bebê chorando, não sabe qual é o motivo. Você pode, por exemplo, pôr um celular e captar o som e o celular tenta dizer para você por que ele está chorando. Pode ter algum uso isso. Né? E você que está assistindo esse vídeo, você pode aplicar isso para vários outros contextos. Por exemplo, reconhecer um determinado instrumento musical. Você pode aplicar isso para reconhecimento de voz, para termos questões de segurança, para abrir uma porta, para ligar um carro, por exemplo, reconhecer a voz da pessoa. Pode aplicar isso para reconhecer se uma pessoa está nervosa ou não, num atendimento telefônico, por exemplo. Enfim, tem várias aplicações que você pode usar para um programa que reconhece coisas através do som. Segundo tema. O segundo tema é mais na área de reprodução e planejamento familiar. Para aquelas pessoas que desejam planejar quando vão engravidar,
Existe uma solução que é amplamente divulgada, que é o método contraceptivo, uma pílula, por exemplo, para evitar que a pessoa fique grávida. Esse não é o único método, e nem sei se é o melhor. Não sou da área, não posso fazer muito comentário sobre, mas eu conheço alguns estudos científicos que mostram possíveis efeitos colaterais de pílulas anticoncepcionais. É um medicamento, né? Então todo medicamento tem lá uma chance de causar algum problema para você. Então eu vou só compartilhar, para quem não conhece o periódico CAPS, é um local que disponibiliza artigos científicos e tem alguns em português, para quem tem dificuldade com o inglês. Então só selecionei aqui alguns que fazem estudos como esse. Por exemplo, estuda problemas cardiovasculares que possam ser causados com o uso de contraceptivos hormonais, possível problemas nos ossos que podem acontecer, outro estudo científico aqui, e um terceiro estudo científico relacionando a possibilidade de trombose usando métodos anticoncepcionais baseados em hormônio, pílulas. Pesquisando sobre o assunto, eu tomei conhecimento sobre um outro método para quem quer evitar a gravidez ou espaçar num planejamento familiar, é o método Billings. O método Billings ele é totalmente natural. Você consiste basicamente em a mulher reconhecer alguns sinais do seu corpo e perceber quando ela está ovulando. Então, se ela não tem intenção de engravidar, ela não tem relação em momentos que ela está ovulando e possa, então, ter uma gravidez. E pensando nisso e aplicando isso no contexto da computação, eu criei um aplicativo. O aplicativo Anota Mob. É um aplicativo que ajuda a mulher a observar todos esses sinais que são descritos no método Billings e a anotar diariamente todas essas sensações que ela tem no corpo. Essas anotações que ajudam ela a saber se ela está ovulando ou não e se ela deve ou não, pode ou não ter relação naquele dia. Eu criei esse aplicativo mais para mostrar para os meus alunos como é que faz para criar um aplicativo no celular, no Android, e num contexto que talvez não seja conhecido deles. E depois eu me assustei, eu olhei lá no aplicativo alguns meses, um ano depois, eu vi que tinha mais de 1000 pessoas que acessaram o aplicativo, baixaram, estavam comentando. Enfim, eu não esperava. Então, eu estou comentando isso só para mostrar para vocês que existe uma demanda. Muitas pessoas buscam na internet sobre aplicativo, software, programa que ajude a mulher, nesse caso, a anotar e entender o seu ciclo menstrual, saber quando ela está ovulando ou não. Então há uma demanda aí e pode-se criar um aplicativo, seja um estudo nessa área, ou então até mesmo um aplicativo comercial, visto a quantidade de gente que acessou o meu aplicativo gratuito, que é bem simples, diga-se de passagem. O terceiro tema está na área de investimentos. Então dá uma olhada aqui nesse gráfico. Isso aqui é um gráfico da Bolsa de Valores. Aqui, essa queda horrorosa aqui foi o pânico causado pelo coronavírus e depois que as coisas foram se acalmando no mercado, o valor das ações foi subindo até esse ponto aqui. Tá? Existem estudos que analisam esses padrões, analisa esse gráfico aqui, que é um gráfico de candlestick, e com base nesses padrões, os programas tentam prever a pessoa, né, pode tentar prever, ou um programa de computador tenta prever o movimento da Bolsa de Valores. E para saber se você deveria comprar ações ou vender ações. Então, por exemplo, se você conseguisse aqui nesse momento prever que as ações iam parar de cair e ia começar a subir, você poderia fazer várias compras de várias ações aqui e você com certeza ia ganhar muito dinheiro. Da mesma forma, se você conseguisse prever que em algum momento a Bolsa ia cair, no caso do corona fica difícil prever, né? Mas no caso de alguma ação normal, se você conseguir olhar o padrão de candlestick e prever uma queda ou uma alta, você vai ter uma vantagem financeira com isso. Tá? Algumas pessoas fazem esse tipo de análise, então eu tenho aqui um vídeo de uma pessoa analisando um gráfico no caso do Bitcoin. Então ele faz compra e venda de criptomoedas, que são moedas digitais, e ele compra ou vende de acordo com a flutuação do mercado, tentando ter ganhos nessa troca. Então, um possível tema de trabalho, inclusive tem um aluno meu nesse momento fazendo um trabalho nesse sentido, é criar um programa de computador que analise esses gráficos de variação de um ativo na Bolsa de Valores
e tente prever se ele vai subir ou cair. E com base nisso dá uma recomendação de compra ou venda de um ativo na Bolsa de Valores. Para de tocar negócio. Mas especulação de altas e baixas não é a única forma de ter lucro no mercado de renda variável. Você pode comprar bons ativos e não olhar muito para a flutuação, ver se ele sobe ou desce. Você pode simplesmente fazer aquilo que é chamado de análise fundamentalista, ou seja, você escolhe bons ativos, vê empresas com saúde, empresas que não tenham muita dívida, que tenham bom fluxo de caixa, bastante lucro, enfim, um monte de fatores que você pode avaliar para ver se uma empresa é boa ou não, para você não comprar pensando numa variação imediata, como o caso anterior, mas comprar tendo uma previsão de que esse ativo é um ativo bom e vai dar bons resultados no longo prazo. Então, nesse contexto de análise fundamentalista, não especulativa, existem outros programas de computador que você também pode fazer um trabalho de TCC nesse sentido. Por exemplo, comparando várias ferramentas que mostram dados fundamentalistas de ações, por exemplo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Status Invest é um programa, um site, onde você pode digitar aqui qualquer ação. Por exemplo, Petrobras. Você digita o ticker da ação e ele tem aqui um monte de informações, a variação dela, quanto que ela distribui de dividendo, qual que é a relação do preço e do lucro, enfim, tem um monte de informação aqui. Sites ou softwares como esse existem também para você comparar. Por exemplo, tem o Suno Analytica, que faz mais ou menos a mesma coisa. Você coloca um ativo e ele traz várias informações a respeito daquele ativo, ou até mesmo traz notícias a respeito daquela empresa. Ou ainda Funds Explorer, que é mais focado em fundos imobiliários, que também é um tipo de ativo negociado na Bolsa de Valores. Enfim, tem vários programas, sites, que estão disponíveis aí para o usuário, para ajudar ele a fazer essa análise fundamentalista, para escolher quais são as empresas, os fundos mais saudáveis que tenham mais chances de dar bons frutos para quem investir nele. Então, como uma sugestão, um segundo trabalho nesse tema de investimento, é você comparar diversas ferramentas que trazem análises fundamentalistas e tentar ver qual tem a interface mais agradável, que tipo de informação é trazida em uma ou na outra, quanto tempo leva para atualizar as informações ali naquele site, enfim, você pode fazer uma comparação de várias ferramentas. Certo, gente? Então trouxe aqui 3 temas, só recapitulando. O primeiro que eu falei foi na área de processamento de áudio. Você criar um programa de computador que aprenda a reconhecer alguma coisa com base no som. O segundo tema foi na área de reprodução, para ajudar a mulher para tentar identificar quando é o período de ovulação dela. E o último foi duas sugestões de trabalhos na área de investimento. Um para ajudar a pessoa que quer investir a curto prazo e ganhar nas altas e baixas na Bolsa de Valores, ou um outro programa para ajudar a pessoa a avaliar e analisar todos os dados possíveis e imagináveis pensando no longo prazo, ou seja, comparar várias ferramentas que trazem análises fundamentalistas de ativos da Bolsa de Valores. Espero ter ajudado, pretendo fazer mais vídeos trazendo mais temas como esse, e não esqueça de dar uma olhada lá no site e ver outros temas que estão lá à disposição. Um abraço, tchau!